Zona Franca em pauta. Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, debate com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre o futuro do polo industrial de Manaus. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. Marcelo Ramos lamenta a posição da Câmara Federal em descumprir a determinação do STF de cassar automaticamente o mandato de parlamentares condenados. E mais, deputada Adjunta Afonso discute com autoridades sobre a navegação na Amazônia. Boa noite. Em Brasília, desde a última terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas participou de reuniões decisivas para o desenvolvimento econômico do Estado. Com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o governador do Estado, Omar Aziz, o deputado Josué Neto debateu sobre a prorrogação da Zona Franca de Manaus. A PEC aguarda a votação na Câmara Federal. Depois de ter sido retirada da pauta de votação no início deste mês, a proposta de emenda constitucional da Zona Franca de Manaus continua tramitando na Câmara Federal. Alguns dos impasses são emendas apresentadas por parlamentares do Sudeste relacionadas à lei da informática. Visando garantir que a PEC seja aprovada, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, e o governador do Amazonas, Omar Aziz, estiveram em Brasília nesta quarta-feira para participar de reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. O assunto também foi discutido com a presidente da República, Dilma Rousseff. Bem, pela conversa que eu tive com a presidenta Dilma, eu fiquei mais tranquilo. Ela foi muito taxativa, ela disse que não seria desmoralizada, que tinha um compromisso com o povo amazonense em relação à prorrogação da Zona Franca de Manaus, queria lutar muito para que fosse votado ainda esse ano. Em relação à reunião com o ministro Guido Mantega, é a questão da lei de informática. O Ministério da Fazenda não concorda com a prorrogação por mais 50 anos e nós também não concordamos com isso, né? Foi colocada essa emenda sem o Amazonas não tem nada a ver com isso, mas que também está empenhado e que a determinação da presidente é que se chegue num consenso, que a prorrogação da Zona Franca saia e que a lei de informática também seja dado o tratamento diferenciado, mas não por 50 anos. Por um tempo menor, quem sabe, mas a preocupação dele é que seja votada iniciando a prorrogação da Zona Franca. E a preocupação da presidenta Dilma da mesma forma. Disse, olha, eu tenho um compromisso, não vou aceitar ser desmoralizada e eu assumi esse compromisso com o povo amazonense e com vocês aí. Então, eu fiquei tranquilo com essa posição da presidenta Dilma e espero que o mais rápido possível seja votado. Durante a reunião, foi apresentado ao ministro da Fazenda a preocupação que o Amazonas tem com a falta de investimentos futuros no polo industrial, uma vez que o modelo econômico entra em uma fase que dificilmente atrairá novos investidores. A PEC da Zona Franca prorroga a política de incentivos fiscais por mais 50 anos, de 2023 a 2073. Além disso, a proposta estende os benefícios diferenciados a toda a região metropolitana de Manaus. O projeto precisa ser avaliado em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados e somente depois de aprovado é que seguirá para análise no Senado. Ficou adiada para a próxima semana a discussão na Câmara Federal sobre a cassação do deputado licenciado José Genuíno, do PT de São Paulo, preso por envolvimento no caso Mensalão. Ao instaurar o processo administrativo, a Casa descumpre a determinação do STF de cassar automaticamente o mandato de parlamentares condenados. Na Alean, o deputado Marcelo Ramos, do PSB, lamentou a desobediência à decisão judicial. O STF decidiu no ano passado que a Câmara deveria apenas decretar a perda de mandato dos condenados do processo do Mensalão. O comunicado oficial da Corte nesta semana não trouxe a ordem e, por isso, o presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, decidiu que dará andamento ao processo de cassação, mas deixará a decisão com os demais parlamentares para votação em plenário. A medida é a mesma que foi tomada no caso do deputado Natan Donadon, preso na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, e condenado a 13 anos de cadeia por desviar 8 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia. A cassação do parlamentar foi rejeitada após votação secreta no plenário da Câmara. Na época, Henrique Alves chegou a anunciar que, enquanto o voto secreto permanecer em sessões de cassação, não vai colocar em pauta processos desta natureza. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado e advogado Marcelo Ramos, do PSB, questionou o descumprimento de decisão judicial por parte da Câmara Federal. Perda do mandato, ela é objeto da decisão na esfera penal, na esfera judicial. Portanto, não há o que ser discutido dentro do Congresso Nacional. Se o Supremo, numa decisão transitada em julgado, condenou e perder o mandato é acessório da condenação definido na legislação penal,
não tem o que ser discutido no Congresso Nacional, o mandato está cassado. Motivo de comemoração por parcela da população, que viu na prisão dos mensaleiros o fim da impunidade do país, a decisão do STF também foi alvo de críticas de petistas, que consideram os réus vítimas de um julgamento político, e de juristas que viram com estranheza o decreto da prisão dos réus antes do julgamento dos embargos infringentes. Os estudantes que participam do programa Jovem Senador edição 2013 se reuniram no plenário do Senado para votar sugestões de projetos. Entre os assuntos em discussão está a proposta que trata da obrigatoriedade de acesso à internet nas escolas do ensino médio. O Amazonas é representado por um estudante de Manaus. No programa Jovem Senador, 27 estudantes de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal participam de uma simulação da atividade parlamentar. Eles discutem assuntos relevantes para o país e apresentam propostas legislativas que poderão tramitar como projetos de lei. Os senadores foram escolhidos no 6º concurso cultural do programa Jovem Senador. Eles tomaram posse na última segunda-feira, dia 18. Na manhã desta quinta-feira, os estudantes se reuniram no plenário do Senado para votar sugestões de projetos. Entre os assuntos em discussão, a proposta que trata da obrigatoriedade de acesso à internet nas escolas do ensino médio. Outra matéria que foi examinada dispõe sobre a instituição de um sistema de avaliação de mérito do ensino médio destinado ao ingresso nas universidades federais. Se aprovadas, as sugestões serão encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, onde poderão ser transformadas em projetos de lei. O Amazonas é representado pelo estudante Raiesley Ricarte Costa, de 18 anos, que cursa o 3º ano do ensino médio no Centro de Educação de Tempo Integral João dos Santos Braga, na zona norte de Manaus. Ele foi o vencedor da etapa estadual do concurso de redação. Raiesley Ricarte Costa foi eleito primeiro vice-presidente da mesa diretora. A PEC, que visa criar uma instituição independente para tratar de questões tributárias, de fiscalização e arrecadação de todas as secretarias de Fazenda do Brasil, é pauta de um seminário em Manaus. O deputado Marcelo Ramos participou do evento e defendeu a proposta. A proposta de emenda constitucional 186/2007 pretende criar uma instituição que congregue somente as atividades das áreas de tributação, fiscalização e arrecadação das secretarias de Fazenda do Brasil. A nova estrutura terá autonomia para gerir seus próprios recursos, como é feito nos tribunais de contas, judiciário, legislativo e Ministério Público. Ampliar essa especialização da administração tributária no propósito de conferir aos seus servidores uma maior valorização, de transformar a administração tributária numa verdadeira instituição, sempre no sentido, no propósito de, com isso, profissionalizar e, com isso, também incrementar a arrecadação. Os impactos da possível aprovação da proposta foi assunto de debate na Cefaz. Com o tema Por uma administração tributária eficiente e um sistema fiscal justo, um seminário foi realizado para discutir as transformações a serem efetuadas com a aprovação da PEC. Isso porque o desmembramento do órgão irá modificar não só a estrutura administrativa, mas poderá prejudicar alguns servidores de carreira que podem ter os cargos excluídos. Nós esperamos esclarecer bem todas as dúvidas em relação a isso, para que nós possamos nos posicionar de uma forma bem consciente e ir para expor nossas ideias e o nosso objetivo, que é manter nas atividades que nós sempre realizamos dentro da área do fisco e continuar não como carreira auxiliar, que a princípio eles querem nos colocar como carreira auxiliar, sem as nossas atribuições de lançamento e outras atribuições da área do fisco. Já o presidente do Sindicato dos Técnicos de Arrecadação de Tributos Estaduais do Amazonas, Sinditat, Francisco Félix, destacou alguns pontos positivos da PEC. A finalidade da PEC é exatamente organizar a administração tributária e as carreiras que compõem a administração tributária. A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 12, e no artigo 167, ela prescreve que a administração tributária tem precedência perante outras administrações. Porque, afinal, é com a administração tributária e com a arrecadação que o Estado cumpre a sua função social.
Se aprovada, a iniciativa pode trazer benefícios para a população. Foi o que afirmou o deputado Marcelo Ramos, que esteve presente no evento. Eu penso que nós temos que fortalecer os mecanismos que façam melhorar o funcionamento da máquina de arrecadação tributária do nosso país e do nosso estado em especial. Por outro lado, precisamos ter também mais mecanismos de controle social para que a população possa acompanhar como o Estado está gastando o dinheiro. O autor da PEC é o deputado federal Décio Lima, do PT de Santa Catarina. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara em julho deste ano e tramita no Congresso Nacional. Seminário discute o futuro das hidrovias na Amazônia e mais. Deputado José Ricardo solicita do TCU auditoria nas obras de recuperação das ruas do Distrito Industrial. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Seminário discute o futuro das hidrovias na Amazônia. A ideia é buscar soluções que possam garantir investimentos e o aproveitamento integral do potencial hidroviário Amazonas-Solimões. Os deputados Adilto Afonso e Marcelo Ramos destacaram a importância de se discutir o assunto para a regularização do principal meio de transporte e de escoamento da produção no Amazonas. Um dos principais meios de transporte para o escoamento de produção da região norte, as hidrovias, é tema de seminário no Amazonas. Órgãos como Marinha do Brasil e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e profissionais especializados nas áreas discutem o futuro das redes hidroviárias. A hidrovia Solimões Amazonas é o principal modal hidroviário da região norte. Um plano estratégico está sendo estudado pelos profissionais para que apresente medidas de curto a longo prazo para os investimentos nos modais amazônicos. O vice-governador José Melo, que participou da abertura do evento realizado no auditório da Federação das Indústrias do Amazonas, FIEAM, ressaltou que a hidrovia do Rio Madeira é um exemplo de trabalho que deu certo e falou da importância de se definir normas para a navegação com segurança dos rios da região. O tempo que a gente tem que sinalizar os rios para a segurança da navegação, temos que também desenvolver um trabalho no sentido de dar ao povo que navega nesses rios condições para que eles possam fazê-lo também com segurança. O plano hidroviário estratégico inclui todas as hidrovias que já acomodam fluxo de carga igual ou superior a 50 mil toneladas anuais. Estima-se que para a execução dos projetos previstos no plano serão investidos até 2024 aproximadamente 17 bilhões de reais em obras de ampliação do modal hidroviário. O presidente da Comissão de Finanças Públicas da ALEAN, deputado Adilto Afonso, que esteve no seminário, disse que um dos desafios do Amazonas nas questões das malhas hidroviárias é a regulamentação dos armadores que trabalham nos locais e a sinalização dos rios navegáveis. É preciso que esses armadores sejam olhados com um olhar diferente, um olhar do Poder Executivo e que esses desafios sejam vencidos. Nós não podemos deixar que o armador fique sozinho. Ele é um prestador de um serviço público, ele presta um serviço público, ele tem o seu dinheiro, mas ele presta. Então, o grande desafio é esse, é regulamentar, é sinalizar aqueles rios mais navegáveis, que ele possa navegar com segurança, balizar os rios, dragar e balizar os rios. O deputado pelo PSB, Marcelo Ramos, espera que as discussões que envolvem o futuro das hidrovias possam garantir um investimento capaz de trazer segurança e navegabilidade para o transporte de cargas no Amazonas. Eu espero que esse debate que agora vem sendo provocado pelo Ministério do Transporte, ele possa fazer com que os investimentos sejam feitos no sentido de balizar as hidrovias, dragar onde precisa ser dragado, garantir segurança e navegabilidade e maior rapidez desse modal, que hoje é o modal mais importante no que diz respeito ao transporte de cargas no Amazonas. O evento, promovido pela Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental, do Ministério dos Transportes, vai até esta sexta-feira no auditório da FIEAM. O deputado Luiz Castro cobrou uma maior atuação do Poder Executivo na área da segurança pública, especialmente no interior do estado. O parlamentar destacou a situação de Novo Aripuanã, que, segundo ele, tem sofrido com a crescente onda de violência.
A falta de infraestrutura nas delegacias e o baixo número de policiais são alguns dos problemas enfrentados pelos habitantes do interior do estado. Segundo o deputado Luiz Castro, essas deficiências são responsáveis por um aumento nos índices de crimes violentos nos municípios. O parlamentar mostrou preocupação, em especial, com o município de Novo Aripuanã, onde um lutador de artes marciais mistas foi assassinado durante o próprio aniversário. O problema da insegurança não está apenas nos bairros de Manaus. Infelizmente, em alguns municípios do interior, está mais perigoso do que em muitos bairros da nossa capital. E Novo Aripuanã é um exemplo. A nossa preocupação e o nosso chamamento para que a Secretaria de Segurança debata, formule e execute uma política de segurança para o interior do estado. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, defende que o assunto seja debatido no âmbito da Comissão de Segurança Pública da Casa Legislativa. Sinésio afirma que o Poder Executivo tem sim adotado ações para a melhoria da segurança no interior, como a implantação do programa Ronda no Bairro em diversos municípios. Eu creio que a segurança pública tem que ser, primeiro, tratado separado da questão política. Interferência política prejudica e atrapalha o trabalho da segurança. O que queremos é dar segurança para todos, né? Então, o que é que nós entendemos? No interior do estado, como também na capital, precisa de um reforço. O governo está fazendo a sua parte com a Ronda dos Bairros, mas o grande gargalo é nos municípios. Não é somente pensar no número reduzido de policiais, né, de policiais civis e militares, mas é saber esses que estão lá, que tipo de serviço estão fazendo. Luiz Castro também apontou o tráfico de drogas como um dos principais problemas do interior. O deputado afirma que a presença do crime organizado nos municípios deve ser combatida pelo poder público e cobra providências do Executivo. Deputado Cabo Maciel participa de audiência pública para discutir o tráfico de drogas e armas de fogo no município de Benjamin Constant. O parlamentar também se reuniu com o comando da PM para articular novos cursos para a corporação. E mais, José Ricardo solicita do TCU auditoria nas obras de recuperação das ruas do Distrito Industrial. Veja no resumo de notícias. O alto índice de violência e os números registrados de tráfico de drogas e armas de fogo no município de Benjamin Constant, distante 1.121 quilômetros da capital, motivou a realização de audiência pública na cidade. A proposta é do deputado Cabo Maciel, que formalizou a denúncia na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado. O parlamentar também se reuniu com o comando da Polícia Militar para articular a realização de cursos de formação para novas turmas da PM. Pelo menos 3 turmas, incluindo cabos e sargentos, além de uma turma de aperfeiçoamento, devem ser iniciadas até o início de 2014. E o deputado José Ricardo ingressou nesta quinta-feira com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União, requerendo a realização de uma auditoria na execução da obra de revitalização e expansão do sistema viário do Distrito Industrial de Manaus. Em visita ao local no mês passado, o parlamentar constatou a paralisação da referida obra, apesar do portal da transparência do governo informar que ela está em execução. E com o término previsto, questionou por meio da representação a morosidade e a inexistência de construção de sarjetas, calçadas e drenagem pluvial na realização da obra no sistema viário. Com a proximidade da Copa do Mundo em 2014, muitos investimentos estão sendo feitos no Amazonas, como a construção de centros desportivos e a Arena da Amazônia. De acordo com o diretor da Federação Amazonense de Futebol, as obras podem alavancar o esporte na região. O Amazonas foi um dos primeiros pontos do Brasil a receber o futebol. Equipes como Nacional e Rio Negro, fundados em 1913, quando surgiram já estrearam no esporte. Pouco mais de um século depois do surgimento desses times, o Amazonas sediará o maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo. Manaus é uma das 12 cidades brasileiras escolhidas como subsede do evento, que pode ajudar a alavancar as equipes que disputam o campeonato local. Eu tenho dito que o futebol do Amazonas nunca teve um horizonte tão bom, tão bonito, como a gente está vendo atualmente. Nós temos aí a promessa de 3 estádios para o início do próximo ano. Então, nós que tanto sofremos com essa questão de estádio, há 3 anos nós vamos penando com essa situação, nós estamos para sair disso. Então, eu acho que os dirigentes têm que começar a pensar no ano que vem,
né, nos seus investimentos, na melhoria das suas equipes, porque nós vamos ter um ano bastante promissor para o nosso futebol. E com a chegada da Copa do Mundo, eu acho que isso é o grande trunfo. O Brasil sendo campeão, o Amazonas com certeza vai pegar carona nisso. O futebol amazonense já viveu bons momentos, da década de 60 a 80, com médias de público entre as melhores fora do eixo sul-sudeste, tendo como palco o estádio Vivaldo Lima, como lembra o comentarista esportivo Arnaldo Santos. O São Raimundo, que não tem a tradição do Nacional e do Rio Negro, que são centenários, chegou, por si só, à segunda divisão do futebol brasileiro e teve sempre as melhores arrecadações desse mesmo campeonato. Era um time que, quando saímos daqui para transmitir, né, as aeromoças perguntavam: que time é esse? Não, é o São Raimundo. Não davam a cara. E depois, 2 anos depois, eles pediam camisas. Hoje os tempos são outros. Problemas de gestão levaram o futebol amazonense a passar por momentos difíceis. Eu acho que houveram erros em momentos decisivos. Se assim não fosse, né, eu tenho a impressão que nós teríamos dado um passe a mais de boas conquistas que ainda registramos nesse ano. Os grandes clássicos do futebol amazonense envolvem os 5 maiores ganhadores de títulos do estado: Nacional, Rio Negro, São Raimundo, Fast Clube e Sul América. O Rio Nau é o mais antigo do estado, sendo disputado desde 1914. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 22. Deputado Francisco Souza participa da 4ª edição da Feira de Negócios Turísticos na Escola Superior de Tecnologia da UEA. O evento tem início às 5 horas da tarde. E a Comissão de Defesa do Consumidor, presidida pelo deputado Marcos Rota, lança a campanha de Olho na Validade, a partir das 10 horas da manhã, nos supermercados Carrefour e DB. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Presidente da Alean, deputado Josué Neto, debate com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre o futuro do polo industrial de Manaus. Deputado Marcelo Ramos lamenta a posição da Câmara Federal em descumprir a determinação do STF na cassação automática do mandato de parlamentares condenados. E mais, deputada Juta Afonso discute com autoridades sobre a navegação na Amazônia. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.